Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem mistério. De 15 em 15 dias, um novo programa estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, essa maravilhosa obra codificada por Allan Kardec. Agradecemos esse momento à TV Mundo Maior, às Casas André Luiz, à FEAL. Nosso boa tarde a você, sócio amigo Boa Nova. Nosso boa tarde a você que nos encontrou hoje pela primeira vez. Fique conosco. Agradecidos estamos por esse momento de estudo e de aprendizado. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 28, as preces, a coletânea de preces. Chegamos ao item 8, prece pelos médios, tão importante esse tópico de estudo. Irmã Eliana, boa tarde, seja bem-vinda. Conte para nós as suas reflexões sobre esse item de estudo de hoje. Mais uma vez, trazer até o seu coração as grandezas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa. É incansável. A gente fica até um pouco perdido de tanta beleza, tanta grandeza. A gente vai e volta nas páginas, nas leituras, cada vez desponta um viés, uma linha que não havíamos percebido. Esse Espiritismo sem mistério. Nós vamos chegando ao fim do estudo, capítulo 28. E estamos em um projeto de lançar paralelo as preces todas, para que você possa orar com elas no seu centro espírita, no primeiro lar espírita, que é a sua família. Hoje, vindo para cá, precisei passar na farmácia, uma pessoa me reconheceu, abraçou e falou: nós íamos lá na casinha, que era assim, assim, quanta coisa bonita. Estamos com um grupo de estudo na nossa família, né? A menina falou: pai, a mãe dela, a mãe estava junto, fez assim com a cabeça, os irmãos, aí veio parentes, vizinhos, nossa, já está um grupo grande, ela falou. Nós começamos da família, porque elas ouviram um dia um programa na TV Mundo Maior, algum dos comentadores falando sobre isso. O Evangelho começa em nós, o Evangelho de Jesus é Jesus, é caminho, verdade e vida. Você precisa viver primeiramente com aqueles que você mais ama, seus filhos. E se você é um filho, leve com vida seus pais. E de dentro para fora, da casa do nosso lar mais íntimo para o lar dos vizinhos, e então até o grande lar que nos acolhe nas nossas tarefas reencarnatórias, que é o planeta Terra. As preces, como a gente falou e sempre recorda, porque pode ser que você pegou esse programa caminhando aí no ar e nem percebeu, nem igual. Por que saiu esse programa hoje para mim? Porque estamos falando das reuniões espíritas. O capítulo 28, depois do 27, da carta, aquela grande carta bonita e linda do Coletânea de Preces, vem, né? Perdão, depois do capítulo 27, maravilhoso, Pedi obtereis, pedir e obter é prece. Aí, então, ele acrescenta, Allan Kardec acrescenta o capítulo 28, na 28ª, assim, a colheita, né, de frutos espirituais e dos espíritos fundadores da doutrina para orientar a todos nós em nossas reuniões. Nós, então, fizemos a prece dominical item por item, que é o Pai Nosso. Depois fomos para as reuniões espíritas, fizemos o prefácio, falamos da prece para o começo da reunião, para o fim, e hoje para os médiuns. Mas então comecemos por um tema muito simples. Primeiramente, a afirmação maravilhosa de que todos somos médiuns. Quer dizer, o que significa isto? Que todos temos um bom espírito que nos guarda, que cada um de nós não está abandonado ao léu e sem ninguém a nos olhar e conduzir, que todos nós temos um anjo que zela conosco por nós. Ele não nos deixa um minuto sequer, sempre está atento às nossas escolhas, respeitando-as, e quando pode intervém com delicadeza e singeleza para nos entrar, para nos colocar em caminhos novos. Enfim, todos somos médiuns. Mas nem todos somos médiuns que fomos escolhidos
para a tarefa redentora de revelar a doutrina dos Espíritos e também evangelizar, além de evangelizarmos-nos, evangelizar nosso próximo, levar o Evangelho adiante, sair em uma proposta de ir de pregai. Aqui o programa é este, ir de pregai. Estamos dentro do ir de pregai maravilhoso que Jesus deixou como para os discípulos. Nós somos os discípulos do Cristo da era moderna contemporânea. Essa afirmação eu ouvi de um palestrante maravilhoso, herdeiro lá, havia, sabe, bem ancião em São Paulo, que ele havia ouvido de nosso querido organizador lá da federação. E ele falava isso sempre nas aulas, mostrando-nos a responsabilidade do médium. É um presente salvador. Você que é médio, você que é médio passista, você que descobre um dom maior, você que frequenta e faz parte da sustentação de uma casa de oração, que já não é mais só no seu lar, só na sua casa, só em você mesmo, mas uma porta aberta para receber transeuntes, pessoas de outros lugares, pessoas que são enviadas, e o que você não sabe, porque toda casa aberta, em nome de Jesus, todo templo formado, primeiramente em nós, depois em nosso lar, e depois em algum lugar fora, porque o grupo se estende e é importante que tenhamos um lugar comum para todos. Ou no começo, como faziam o Evangelho de Jesus, iam pelas casas reunindo-se, ceando juntos, falando juntos, comunicando. Mas Jesus não condenou o templo. Ele expulsou sim os vendilhões do templo, mas ele não condenou o templo. É muito importante separarmos essas duas partes. Porque tem pessoas que falam que estando orando em casa já está tudo bem. Não existe cristão sozinho, afirma o próprio Cristo. Quando ele fala de que eu sou o caminho, né? Quando eles dialogam, a gente agora no programa que vai ser apresentado, vocês vão assistir. Essa parte nós trouxemos no Caminhando com Jesus, que é as, sempre às terças-feiras, às quintas-feiras, às 16 horas, nós trouxemos essa questão de nos tornarmos aquele que Jesus escolhe, no sentido de permanecer com Ele e nele. É tão importante o médium ter essa percepção, quer dizer, as 16 obras de André Luiz é um show, né? É um banho, é uma ceia maravilhosa de palavras, né? É uma colcha bordada, esmerada para a nossa alma, tantas aprendizagens nas 16 obras de André Luiz, sobre esse canal, sobre a mediunidade, sobre a extensão dela. Mas aqui vamos então nos ater ao que Allan Kardec fez. Ele começa então para os médiuns, e ele começa citando quem? João, claro. Perdão, Atos, claro. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Neste dia responderei de meu espírito sobre meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Olha que lindo, Atos 2. O segundo momento do Atos dos Apóstolos. E temos um prefácio escrito pelo nosso querido Allan Kardec, que muito nos honra ler. Daqui está, não foi por nenhum espírito, mas pelo próprio, colocando as categorias, as coisas mais importantes sobre o médium e a mediunidade. Escolhemos aqui, porque é uma súmula do texto, como médiuns. Então, primeiramente, ele separa, num texto magnífico e maravilhoso, os médiuns, eles começam a existir porque o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e atravessasse, indo até a todos, que a voz dos espíritos pudessem chegar a distâncias. Ele diz, para as coisas do mundo visível, né? E para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a vida corporal, né? Os sentidos, os instrumentos especiais. E com o telescópio, mergulha, né, toda a evolução, aqui ele vai citar toda a evolução da ciência, com instrumentos necessários para essa evolução. Agora, a missão é santa, ele diz, os médios, eles não vêm para essa descoberta, os médios são intérpretes, certo? Eles são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos.
Eles são transmissores, eles transmitem. Olha a função da FIAL, Fundação Espírita André Luiz, as casas André Luiz, a quem agradecemos tanto. Você que é sócio, você que é amigo Boa Nova, você que está aí, você está aqui nessa categoria, vós todos, médiuns e todos os centros espíritas dessa parte do Evangelho e do mundo. Vamos sustentar essa emissora de luz e de paz, porque ela congrega essa possibilidade de nós todos fazermos o caminho juntos. Somos intérpretes. E qual é a missão que nós temos como médios? Transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ele fala dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais, olha que importante, se expressam os espíritos para se fazerem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, pois ela tem por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Olha que lindo. Isso é ser médium, é um intérprete. Ele vem encarregado de uma missão. E por quê? Os espíritos precisam vir instruir os homens. Então, nós não temos capacidade de instruir. Nós somos instrumentais, como um microfone. A gente sempre brinca, né? O Chico falava que ele era o lápis, né? Era o lápis psicografando. A gente aqui, que são médios, somos médios menores, nós sabemos que nós somos os intérpretes, ou seja, ele fala na linguagem dele e nós traduzimos, somos tradutores. O que é um intérprete? Como a gente estuda, a gente conhece. Por isso que a importância do estudo, por isso que tem o ESMESE, por isso que tem Caminhando com Jesus, palestrantes diversos sobre todos os temas, não se esgota. Porque cada um vai apresentar um viés, cada um vai contar a sua experiência, cada um vai trazer um mundo de magnificência maravilhoso para você. Os espíritos vêm instruir. E por quê? O que os espíritos vêm fazer através do médium? Instruir os homens. Amai-vos e instruí-vos, está lá no capítulo 6. Cristo Consolador. Amai-vos e instruí-vos. Quanto mais instrução, o nosso amor se esmera, o nosso amor se considera, não é mais, vamos dizer, delicado, gentil, não possessivo ou permissivo, não é submisso ou autoritário, arrogante. Não queremos dominar ninguém, nem sermos o eixo e o centro de alguém. Nós queremos que Jesus seja esse centro e nós somos aqueles que levamos o descentramento para o mundo. Descentra-te, o mundo foi feito por Deus. Coloca-te em torno, né, como a revolução ecológica desse século, fim de século passado e início desse, vamos fazer a revolução ecológica de nos vermos como mais um elemento da criação de Deus. No centro está Deus. Nós estamos descentrando, vindo para as periferias. E aqui, como médium, somos nós, periferia, nós somos os intérpretes. Nós somos aqueles que são utilizados para transmitir, trazer os ensinamentos dos espíritos. É lindo. Não? E por quê? Os espíritos vêm fazer o quê? Então, aqui, leia, é o item 9. É maravilhoso. Como intérprete dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem ter um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que eles podem prestar estão na razão da boa direção que derem à sua faculdade. Quantos têm a faculdade e jogam lá fora? Por, por incompreensão, por ignorância da lei. Pois os que se encontram no mau caminho são mais prejudiciais que úteis à causa do espiritismo. É por isso que lhes será pedido prestar contas do uso que fazem da faculdade. O médico que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar no seu próprio adiantamento. Aí vem a reforma íntima, a construção do ser cristão profundamente. Você começa a fazer uma abordagem do mundo descentrada de si mesmo e do seu ego e começa a se pôr a serviço. Hoje acordo, estou a serviço de minha mãe, preparei o café e levei ela na cama, ou estou com uma filhinha ainda ali, que a mãe, anciã, que precisa de um cuidado, ainda está cuidando. Não faz mal, ela precisa continuar cuidando uma vez ou outra, mas não ser uma tarefa de alguém que sempre está a receber e nunca dar. Porque essa mãe partirá. Quando que você vai ter memórias de preparando um café, um chazinho, aquela coisa deliciosa, e ela chegar só sentar-se à mesa? Será que você já fez isso para a sua mãe? Já preparou para ela o café da manhã? Já a acordou com um beijo? E depois que ela comeu junto com você e conversaram e brincaram, você de novo a pôs debaixo das cobertas, abraçou, agasalhou. Mãe, gratidão.
senhora cuidou tanto de mim, deixa eu cuidar um pouquinho de ti. Tenho tão pouco tempo, porque a idade vai avançando, a senhora está perto do retorno. Tão lindo poder dizer isso a uma mãe, sabe? É lindo. Eu sei porque eu disse para minha, e ela sorria, sabe? Eu me lembro do último Natal, é lindo. Fiquei do ladinho dela o tempo todo, sentindo, e no próximo Natal já não tínhamos ela. Então, cuidado, né? Isso é ser médium. É, as atividades no nosso íntimo, para que possamos ensinar as pessoas, para que possamos pedir a elas que caminhem esse caminho também. Seus bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos. Bom, aqui então nós temos uma categoria muito importante dentro desse capítulo, que é quem é o médium, porque nós somos imperfeitos. A mediunidade é dada a nós com um fim maravilhoso de nos auxiliar. Sabe, tem uma mensagem de Emmanuel, Emmanuel por Emmanuel, sabe? Aquela obra linda, de muitos itens sobre o médium, né? Mas ele começa assim: vem exortar a quantos se entregaram na terra a missão da mediunidade. Esse texto veio assim na minha tela hoje, de uma forma muito bonita, porque nós estamos trabalhando em nossa casa de oração a mediunidade. A vossa tarefa, médiuns, deve ser encarada como um santo sacerdócio. Olha que lindo. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. O que será isso? A fração de certeza, quer dizer, você vem com dons, diferentemente da maioria, para ter certeza que os espíritos existem, para falar deles com aquela segurança, com aquela força. É lindo. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena. Se não quiserdes, olha que lindo, tombar na luta. O que seria, sabe, crestar, quer dizer, queimar com as suas próprias mãos, sabe? E as flores da esperança, olha que lindo. Numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar, estamos queimando, crestando, torrando essas flores da esperança para as nossas vidas, quando não trabalhamos na busca da melhoria íntima, na busca do servir. É lindo. Ele é um texto maravilhoso, chama Mensagem aos Médiuns, Emmanuel, pedacinho, vem exortar. E aí, aqui nesse texto, ele vai dizer quem são os médiuns num determinado momento. Mas nós vamos passar aqui agora, nesse momento, para a convidada de hoje, nossa querida irmã Bárbara, para que ela tenha visto um texto que ela lerá para nós sobre essa santa e condigna mediunidade. Bom, enquanto ainda caminhamos um pouquinho, vamos só deixar assim aberto: os médiuns de Emmanuel não são missionários, sabe? Não é como os Chico Xavier, Mahatma Gandhi na Índia, né? Que trazia a bondade, uma expressão dele mesmo, e né, mediunizando, trazendo essa coisa linda da vida moral, da vida espiritual, da vida solidária, né? Eles são almas que fracassaram. Isso é muito importante, a gente fechar esse momento com essa ideia. Então, nos é dado muito, porque temos as possibilidades com o nosso espírito instrutor. Por isso, o primeiro contato de todo médium, escutem isso, por favor. Não comecem nos centros espíritas incautos que já te passam para dar passagens aos espíritos sofredores, porque você é médium. O primeiro contato do médium deve ser seu protetor. Ele pode não, você não ter evidência e não vê-lo, mas ele pode falar com você por sonho. Aí estude o livro dos sonhos, ou o livro dos espíritos, veja como os espíritos podem se comunicar conosco. Enquanto ele não der uma prova que ele está te protegendo e fale para você, às vezes dão nomes, sabe? Eu tive um protetor na minha juventude que me chamou para um trabalho e eu perguntei para ele, né, num transporte: mas quem é o senhor? Como é que eu vou trabalhar com o senhor? Eu não conheço, eu não, né, não sei quem é, né? Como saberei que eu sabia que era, né? Porque minha avó era médium, minha mãe, então eu tinha essa noção já. Aí eu pergunto para ele: como é que eu sei que o senhor é o bem ou o mal? Aí ele respondeu:
Não sabemos, eu não sei te dizer isso. Se eu disser, se a árvore que tem bons frutos, não é? Se galardear dos bons frutos que dá, com certeza esses bons frutos são amargos, não são bons. Eu não sei. Vamos trabalhar e a obra que fizermos mostrará quem sou. Nossa, foi muito lindo. Depois nunca mais ouvi. E mais daí em diante veio todo um período na minha vida de muitas dificuldades, mas eu sabia que ele estava e que a obra seria feita, porque foi muito forte o encontro. Então eles vêm e demarcam conosco a assistência. Eles têm que dar prova de quem são. Não vos iludais com nomes já. Ai, Eurípides Barçanufo é meu guia. Ai, eu, muitos anos. Eu passei lá com o Espírito Amigo, depois descobri que Espírito Amigo foi a primeira mensagem do Chico lá em Uberaba, fiquei feliz, falei, bom, não sou anormal. Fizemos caravanas, depois já maior, até a nossa querida Egorina Cunha, em Minas Gerais. E ela falou, sabe quem está aí do seu lado? Até eu li do lado, assim. Eu falei, meu anjo guardião, não será? Né? Brinquei com ela. Mas você sabe quem é ele? Eu falei, eu vi ele, mas assim, era um lugar estranho, um mar, tinha pedras, muito azul. E ele era bem velhinho e tudo. Descrevi no transporte como foi, né? Deitei a cabeça no colo dele diante daquele mar. Eu estava cansada. Ele falou que eu ia descansar, porque eu teria que trabalhar muito. E que ele não sabia, porque eu falei para ele: como é que eu vou deixar o senhor ser meu guia se eu não sei se o senhor é bom, se o senhor é mau? O que que o senhor vai fazer? Né? Mas você vê a ingenuidade da gente na juventude? Às vezes sabe, é essa coisa que a gente não pode perder com os espíritos, sabe? Essa intimidade com ele, né? Então, nós precisamos ter cuidado muito profundo em saber quem somos nós. E o primeiro contato ser o seu protetor. Enquanto ele não vier e não dizer trabalhar com os espíritos em sofrimento, cuidado. Cuidado mesmo, não é coisa para se falar, né? Quando a gente estudar o livro dos médiuns, ainda se houver tempo, a gente faz, mas a gente segue em nossa casa esse caminho. A mediunidade de trabalho, o que vai fazer é dado pelo protetor da pessoa, não é dado pelo dirigente da casa. Que no caso aí sou eu a dirigente fundadora, mas não me avoro dirigente espiritual de cada ser que está lá conosco. Não tenho essa capacidade e corro riscos se fizer isto. Não sei por que tenho medo deste território. Sabe? Aquele medo que é um temor de saber que, nossa, aí pode haver muitas outras trocas, né? E perigosas, sutis, que nos envolvem. O ego nos envolve, a vaidade nos envolve, o orgulho, não é? E como nós somos? São missionários, né? Não são missionários, diz a definição aqui. Então, no próximo momento, nós vamos ler quem são os médios. Se não somos missionários, quem que nós somos? Vou só deixar aberto, depois nós continuamos a leitura de Emmanuel aqui. Almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, olha aí, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Nossa, é forte, tá vendo? Então, veja, não é importante esse capítulo da prece, não é importante esse prefácio de nosso querido Allan Kardec, e depois nós vamos fazer a prece, tá? Juntinhos, vamos deixá-la aqui lida com carinho e amor, na segunda parte. Vou só fechar, aí o tempinho já foi. É tão rápido aqui, né, amados? Eu amo isso aqui. O tempo passa assim que nem... Oh, Deus meu. Fiz 70 anos, 12 de julho. E às vezes estou andando pelas ruas e falo, tenho 70 anos, eu tenho que falar para mim que eu tenho 70 anos, né? Pra- Porque parece que eu tenho 20. Não sinto 70 anos, né? Graças a Deus, os bons espíritos têm trazido profundas reformas em meu caminhar. Agradeço ao meu tutelar querido. E até sempre me desculpo dizendo como duvidei de vós, né? Como... Mas a dúvida abstente, não é? Eu li aqui as preces para nós mesmos. Até já, com a nossa Bárbara Benevides, doutora linda, não? E faz um caminho lindo aqui na Terra. Vamos prosseguir com ela agora nesse segundo momento. Até já, abraços.
Vamos então dando seguimento à segunda parte do nosso programa de hoje, do nosso estudo. Lembrando a vocês onde nos encontrar. No WhatsApp, o telefone é o 011 99643 3827. Você também pode encontrar o programa no portal Mundo Maior. E lá no portal você vai encontrar séries, novelas, os programas anteriores. Estamos no final do livro, mas você pode rever item a item, começar ou recomeçar o seu estudo. Lá no portal Mundo Maior também você vai encontrar o íconezinho do WhatsApp e você pode também mandar a sua pergunta entrando pelo ícone do WhatsApp do portal Mundo Maior. No YouTube também tem toda a programação, youtube.com/TV Mundo Maior. Se inscreva no canal, marque o sininho para todo novo programa você ser avisado. Fique ligadinho e muita programação edificante. Continuando o tema de hoje, trouxemos para vocês do livro Fonte Viva, psicografado por nosso medianeiro Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 93, que se chama o título de Altar Íntimo, um capítulo muito lindo. E aqui temos uma citação de Hebreus 13:10, feita por Paulo. Temos um altar. Essa é a frase. E o texto de Emmanuel começa assim: até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. E Emmanuel continua um texto maior, muito importante de ser feita a leitura. Vou pular para vocês lerem depois com calma todo o texto e vou pular para o parágrafo final de Emmanuel. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. E olha esses comentários agora, fiquem atentos. Não ouvides, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade, comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre. É o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. E ele finaliza: apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, todos somos médios, todos temos o nosso trabalho, todos precisamos servir. Irmã Eliana, traga-nos os seus comentários sobre toda essa temática maravilhosa da prece aos médiuns. Idabá, muito linda a escolha, não é? Que beleza. O sacerdócio íntimo, isso vem calhar, assim, bem de encontro ao texto de Emmanuel por Emmanuel, né, nessa coletânea feita pela FEB, maravilhosa. Podem buscar também para ler, para aprender todos os itens, são ensinamentos incomensuráveis, são base dos nossos estudos, das nossas, vamos dizer assim, reflexões quanto ao mediunato. O que nós vamos agora olhar de frente com coragem é que o médium é o devedor. E ao caminho dele é justamente esse altar íntimo de sua vida. Fazer esse altar. Quão importante nós olharmos para este caminho.
O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar no seu próprio adiantamento. Olhe como o sacerdócio íntimo vem acrescentar a esse prefácio número 9, trazido, escolhido pelo fundador da doutrina, que na verdade é o Espírito de verdade, através de Allan Kardec. Ele pede, então, a gente imagina que Allan Kardec, que enfatize essa realidade. Um médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos. Ele tem no início, mas para conservá-lo, ele precisa fazer o sacerdócio íntimo, esse sacerdócio no altar, pôr no altar de si mesmo. Não o ego, não as vaidades, não as competições, não os valores terrenos, não as aparências, os títulos, a conta bancária, mas por sim as pérolas nas profundezas marinhas, dos atos de humildade que muitas vezes as pessoas nem conhecem nem sabem, das suas lágrimas choradas solitariamente, muitas vezes nos desencontros do percurso do médium, nas dores que ele ultrapassa, que só ele sabe, para fazer o seu atendimento ao público, para estar lá nos horários, motivando aqueles que estão em dor, noite após noite, de atendimentos, cumprindo a sua carga horária disciplinar. Lembremos do encontro de Emmanuel com Chico. O que que precisa para ser médio? Disciplina, 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 3 vezes. E na nossa casa a espiritualidade brinca conosco, como não temos disciplina e ainda alcançaremos com muito custo, então nós dizemos a vocês: trabalho, trabalho, trabalho. Porque dentro do trabalho existe a disciplina, o trabalho disciplina. Disciplina é tornar-se discípulo, sabia? Do latim, é discipular, é seguir algo, seguir alguém, é acreditar que um espírito está guiando os seus passos. E ter a certeza, através de uma conversa franca, aberta com o seu tutelar: ô meu tutelar, o senhor está esquecendo de mim? Me leva num sonho para que eu veja-te. Às vezes eles não aparecem diretamente, mas podem te dar: sou eu. Às vezes um abraço, às vezes até um parente que está aí mais evoluído que você e conduzindo você nas camadas. Uma avó, bisavó, geralmente os nossos ancestrais se transformam em tutelares da iniciação da nossa caminhada espiritual. Por que que é importante esse programa de hoje? Porque muitos, sabe, fogem da mediunidade, têm medo da mediunidade. Não, a mediunidade é dada a nós que corrompemos, que dilaceramos, que perdemos as oportunidades. É com ela que nós vamos nos salvar. Se os bons espíritos se servem por instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos a eles. E se nós se esforçarem, né, vão reconduzir-nos aos bons caminhos. Mas se encontram em nós corações endurecidos, e se seus conselhos não são escutados, não são obedecidos, eles se retiram, e os maus terão assim o campo livre para agir como querem. Sempre que você se separa do corpo que você está mediúnico, ou não tem a audiência de ouvir aquelas orientações, vem muitas dores, muitas quedas, muitos sofrimentos. Pode observar, observe a si mesmo, aplique essa metodologia da ciência da observação que o Espiritismo nos dá para a sua própria vida, para os próprios movimentos de pico, de coisas boas e quedas fenomenais. Você vai ver que tem a ver com, direto ou indiretamente, com essa postura sua. Cadê meu sacerdócio íntimo, como escreve Emmanuel? Se os bons espíritos se servem de instrumentos, é para dar bons conselhos e esforçarem-se para reconduzi-los ao bom caminho. Né? A gente já leu, já viu isso aqui. Leiam todos. Obter a assistência dos bons espíritos. Como fazer? O pessoal quer uma receita, né? Não existe. Até existe, né? Leia o Evangelho, a codificação, em todos os estudos das casas espíritas isso está. Mas nem toda receita, né, faz o bolo crescer no forno. A cozinheira é importante cozinhar. A arte de cozinhar, de cozer, de dar forma, sabe? É como a arte do oleiro dando forma ao barro disforme. Esse é o trabalho que você vai precisar fazer no íntimo do seu ser. Aí ele, veja bem, olha que bonito: obter assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos, mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Então, veja, é um médium sério, não é um médium casual, que de vez em quando vai, totalmente inconstante, vai, não vem, né? O Santo Espírito não pode contar com ele, o grupo não pode ter nele um apoio. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril,
que pode mesmo prejudicar o médium, aquele que possui, pois ela pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, lhe foi dada por compaixão e misericórdia de Deus, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece, porque sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por ter permitido aos bons espíritos que viessem manifestar através dele. Olha, lindo, leiam. Sabe, a gente está lendo assim, mas é para você ler, é para você, sabe? Vamos aqui caminhando na direção maravilhosa, não é? Da nossa, vamos dizer, da nossa prece. Hoje vamos buscar uma prece. A mediunidade está na palavra de Jesus quando ele deixa os discípulos. Nós estudamos isso, não vamos repetir aqui, que é longo, fizemos um programa inteiro no Caminhando com Jesus. Assista o Caminhando com Jesus dessa semana em que virá e daquela que você nos encontrará no Esmese. Nós estamos falando sobre esse movimento nosso com a espiritualidade, no Caminhando com Jesus. É o momento em que nós estamos comentando João, justamente, que ele vai partir. E ali ele diz quem é ele e que ele vai ao Pai. Então, o nosso movimento mediúnico é ligar-se aos espíritos que vão nos guiar os caminhos. Mas o sacerdócio íntimo vem antes. É compreender que eles vão te pedir, esses espíritos, por serem benfazejos, evoluídos, reformas profundas. Aí começa a sua reforma íntima, começa o seu processo evolutivo. E hoje existe a ciência psicológica ajudando você a conhecer os seus gatilhos, como é chamado na psicologia, as suas dificuldades. E tem pessoas que fundaram, que estão reunindo a psicologia e a fé para você superar esses gatilhos. Não basta reconhecê-los, eles vão continuar. Quem vai te dar força? É você saindo do terreno humano e entrando no seu terreno divino. É a grande reforma do eu no centro, como foi o início da nossa palavra, para Deus no nosso centro. Então, o primeiro contato é Deus. A prece que hoje vamos ler para os médiuns que está aqui, Deus Todo-Poderoso, começa assim. Olha que lindo. O Espírito de verdade orienta, e os Espíritos que estão construindo a codificação orientam a abrir a nossa prece do médium, que é a prece 10, vamos lembrar? Vamos lembrar de Pelé, o camisa 10. A gente nunca mais vai esquecer que a prece 10 é a prece que o médium deve decorar dentro de si. Decorar é o ar, quer dizer, a respiração do coração nosso. Sabe, é inflar o nosso coração desse ar puro, rarefeito, da bonança, da perfeição, que são os espíritos que vêm trabalhar conosco e nos vão aperfeiçoando. Eles são oleiros, nós o barro disforme. Nós fomos o barro caído, quebrado, que o oleiro pega, como diz Jeremias, que nós citamos no Caminhando com Jesus, e põe de novo no torno e faz todo o trabalho. E o Senhor diz: Veja, Jeremias, eles não abandonam o vaso que se quebrou, eles não abandonam o vaso que está em pedaços. Então não pense que nós chegamos aqui aos nossos 70 anos desse jeito, assim, flauteando por aí. Até flauteamos, porque você pode fazer do trabalho um sonido maravilhoso de flauta que nos alegra. Quando você trabalha, o seu tutelar te enche de bênçãos, de alegria, conforta o seu coração. Você não sabe o que é, não tem nome, mas é um prazer dos prazeres, alegria das alegrias. Você não sente cansaço. Tem umas pessoas acompanhando a gente nas nossas tarefas assistenciais, fala isso. Nossa, que coisa. Chegamos aqui de madrugada, trabalhamos até agora, não estou sentindo nada. Trabalho algumas horinhas, já estou pesado, já estou isso, aquilo, porque estamos sozinhos. Nós não estamos envolvidos nessa esfera de alegria e de luz. Então prepare, feche seus olhos um pouquinho. Quando ele disse que ia embora, ele disse que enviaria o Paráclito. Ele enviaria o Santo Espírito de Deus. Línguas de fogo sobre nossas cabeças são os nossos tutelares. Eles são bondosos, amorosos, eles têm um sacerdócio íntimo. Jamais nos feririam, jamais. Então, se ele não se dá a conhecer, eu fico lá na mesa mediúnica, não acontece nada. É seu tutelar que não quer ainda ver que você não está pronto
Um pouquinho mais e você cairá, despencará pelo vale dos orgulhosos, vaidosos, egoísticos. E que também as provas que te esperam lá na frente vão precisar de a sua ausência do centro espírita. Filhos que você terá, relacionamentos que te chamarão. Não, ele não está te abandonando, ele está te preparando para as provas da vida, para as vicissitudes profundas que virão ao teu encalço. Tudo isso com muito amor e muito carinho. Então vamos à prece? Vamos ver se a gente consegue deixar ela. Se não, aqui nos despedimos com muito amor, nos despedimos com uma ternura inefável. E caso a prece não consiga estar conosco hoje, no próximo encontro, nós a faremos na abertura da continuidade do nosso estudo, que é o item segundo, preces para si mesmo. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos que me assistam na comunicação que solicito, preservar-me da presunção de me crer a salvo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor daquilo que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade para estar com os outros médiuns. Se sou induzido ao erro, inspirai alguém a ideia de me advertir, e a minha humildade de aceitar agradecido a crítica e tomar como endereçados a mim e não aos outros os conselhos que os espíritos quiserem nos transmitir. Se eu for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou de me envaidecer pela faculdade que Deus aprove conceder-me, vos suplico que me a retirais, de preferência a permitirdes que ela seja desviada do seu objetivo primordial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Às vezes até jovem vem com muitas qualidades, mas o desenrolar da nossa vida, as prisões a algumas zonas infelizes de nosso caminho impedem o resplandecer das nossas faculdades. Aceita, acata. É melhor pouco tempo, com grande intensidade, do que um grande tempo semeando malefícios aqui e ali. Boa tarde. Caminhando com Jesus? Não. Sim, é um outro programa, mas aqui é o Esmésia, é o Espiritismo Sem Mistério, 28º capítulo, e o item sobre os médios. Todos somos, mas alguns vêm com a missão de serem assistidos por espíritos evoluídos devido às suas quedas espetaculares em zonas abismais de dores indescritíveis, morais e espirituais. Ó Deus, gratidão por esse encontro, por essa fiel. Abraça, Senhor, em teus braços imensos e ternos, como abraçaria um planeta, essas pessoinhas tão lindas que sustentam e mantêm todos os sócios Boa Nova, todos aqueles que consideram, se deram, brilham e giram em torno desse sol pequenino, chamado Casas André Luiz, chamado FEAL, Fundação Espírito André Luiz. Gratidão a Deus pelas lutas feitas por esses irmãos e irmãs e pela sustentação. Abrandai os ataques daqueles que passaram e ingratos não reconheceram e prosseguem, cuspindo no prato em que comeram. Ó Deus, ó Pai, oremos para que nós não sigamos o mesmo caminho, não façamos os mesmos passos. Silenciemos e prossigamos nossa jornada de aprendizagem sempre. Que assim seja. Até a semana que vem, se Deus quiser. É a quinzena que vem, se Deus quiser. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.